sofrimento. Percebam que toda vez que nós vimos a uma congregação, todas as vezes que nós entramos na igreja, nós escutamos que Deus nos dará vitória. Mas percebam que no decorrer do outro dia, Satanás vai fazer de tudo para você esquecer que Deus lhe deu vitória. Irmãos, a história do moço é mais ou menos assim. Quando ele está na prisão, quando ele está na prova, quando ele está na luta, ele acha que os seus sonhos, os seus projetos, nada vai acontecer. Até um certo dia que o carcereiro chega para ele e diz assim: eu percebi que há algo diferente em você, José. Não conhece a história de José? Ele pega a chave da prisão e dá na mão de José. Imagine você agora. Imagine um prisioneiro com a chave da prisão. Ele entra, se tranca e devolve a chave. Percebam, irmão, que não é tão fácil se esquecer das coisas. Não é tão fácil se esquecer do dia que ele foi vendido, do dia que ele foi humilhado, caluniado. Não é tão fácil esquecer, irmão, o dia que você não fez nada e de repente alguém se levantou dizendo assim: tá vendo aí? O irmão fulano que tal fez isso. E na verdade você não fez nada. É difícil o dia que você procurou um prato de comida para comer e de repente você não tinha. É difícil esquecer esse dia. É difícil esquecer o dia que você estava tudo bem com o seu esposo, só que de repente viu uma briga e do nada você se vê na função que tem que se separar. É difícil você esquecer o dia que você falou o tempo todo para o seu filho dizendo: não se envolva com as drogas, e quando você vai ver, já está envolvido com alguns maus amigos. É difícil você esquecer o dia que você estava trabalhando bastante lá na sua empresa e você olhou para o seu patrão e ele chama você e diz assim: você não está fazendo nada direito. É difícil esquecer esse dia. É difícil esquecer o dia que você precisou de um dinheiro para comprar um remédio e você teve que emprestar e a pessoa deu com um olhar dizendo assim: ele nunca vai me pagar. É difícil você esquecer o dia que você tentou fazer a obra de Deus e quando você pegou o microfone na mão, você viu que você, na verdade, foi mais frustrado do que bem sucedido naquilo que você queria falar. É difícil quando você queria cantar um louvor ao Senhor e quando você veio para cantar, você percebeu que a sua voz é tão ruim e tão difícil que as pessoas mais zombaram de você do que ao menos louvaram ao Senhor. É difícil um dia que você tentou ler a Bíblia e não conseguiu entender, porque as provações que você estava passando não te deixavam esquecer nem um minuto que para ler a Bíblia você tem que ler em estado espiritual. Eu estou sentindo Deus falar conosco. Oh Jesus da glória, é difícil esquecer o dia que você fez de tudo por um alguém e a pessoa virou as costas para você no dia que você precisou. É difícil, meu irmão, você esquecer o dia que você, quando olhou para fora da sua casa, você viu todas as crianças brincando. E quando você olhou para a sua, naquele dia, justamente naquele dia, ela estava toda doente, toda mal. E você não sabia o que fazer. É difícil esquecer esse dia. É difícil esquecer traumas que ficam quando a gente é criança. E quando o amigo da gente pode ter uma coisa e a gente não pode ter. E você olha para o seu pai e você vê que ele não tem condições de lhe dar. É difícil esquecer esse dia. É difícil esquecer o dia que você queria ter alguma coisa, mas você olha para a sua condição financeira e a única coisa que lhe sobra é o dinheiro para comprar os mantimentos para a sua casa e você não consegue comprar nada mais. É difícil esquecer esse dia. Dê um toque para o seu irmão, diga para você: está vendo aí? Não é tão fácil se esquecer. Mas Deus está te dizendo: você vai viver o tempo de Manassés na sua vida. Deus lhe fará esquecer do tempo de
Aquele dia que você sofreu e não contou para ninguém, alabasta. Ou aquele período que você passou e ninguém ouviu o que você viveu, mas até hoje você fica guardado isso no seu coração, na sua mente. Mas não toque no seu irmão, diga para ele assim: ó, Deus vai dar hoje. Não, diga para ele assim, ó, Deus vai lhe dar hoje a dádiva divina de se esquecer das provações. Porque Deus me convida a se esquecer das suas provações agora e começar a adorar em espírito e em verdade. Porque Deus está tocando e dizendo: eu vou mudar a sua vida, mudar a sua história e lhe dar um tempo de vitória. Ei, irmão, percebam que na vida de José, os irmãos conhecem a história de José. Os irmãos se lembram que Faraó teve sonhos e José foi capaz de interpretá-los. E interpretando os sonhos de Faraó, a Bíblia Sagrada nos diz que Faraó tinha um anel. Coloca na sua mão, os irmãos entendam isso. Que ele tira aquele anel, coloca na sua mão e muda o seu nome. Eu já ministrei para alguns irmãos sobre isso. Coloca o seu nome de Zafenat Panaiá, que significa o Salvador do mundo. Mas o que me chama a atenção é que quando José estava numa posição alta, ele tem 2 filhos. O primeiro se chama Manassés. Então ele escreve isso que está sendo escrito aqui, que nós vemos aqui. Versículo 51. Chamou José o primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer da casa de meu pai. Perceba. Quem fez ele esquecer? Deus. Não, quem fez ele esquecer? Deus. Não. Ele conseguia esquecer? Não. Foi Deus que fez ele esquecer. Aleluia. Glória a Deus. Pegue na mão do seu irmão, colocar ele com respeito.